Fala pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação e hoje a gente vai tratar aqui de um tema bastante fácil de compreender, que são as funções do trato digestivo, particularmente digestão, absorção de nutrientes da dieta, né? Sobretudo carboidratos, proteínas e lipídios, os macronutrientes, tá? Bom, o trato digestivo não é complicado, os termos não são difíceis, é fácil da gente compreender. E falando em trato digestivo, o aparelho digestivo, o sistema digestivo, a atual nomenclatura pede que a gente chame de sistema digestório, tá? Eu vou falar aqui várias vezes sistema digestivo, trato gastrointestinal, trato digestivo, mas o termo que a anatomia recomenda atualmente é sistema digestório para seguir essa terminação em ório, respiratório, por exemplo, tá? E não em ivo, tá? É uma nomenclatura anatômica, é a anatomia que designa essas regras, então a gente tem que seguir, tá? Mas os termos digestivo, digestório, trato gastrointestinal, orogastrointestinal ou gastrointestinal, todos eles convivem no dia a dia, na prática clínica, normalmente, tá? A gente usa, tá bom? Mas se for escrever, escreva sistema digestório. Feito? Então tá, vamos lá. Bom, esse aqui é o sistema digestório, né? O trato orogastrointestinal, tá? Todo mundo conhece, tá aí todas as partes dele, a gente já viu em anatomia isso aí exaustivamente, né? E sabemos também que no ser humano o trato digestivo, o sistema digestório, surge dali, olha, do blastóporo, né? O blastóporo é uma estrutura embrionária que comunica o arquêntero ao meio externo. No ser humano, o trato digestivo surge do blastóporo, o ânus surge a partir do blastóporo e aí forma-se um tubo, né, que atravessa o organismo e dá origem à boca. Então veja, no ser humano, o blastóporo dá origem ao ânus. Tá? Em alguns outros animais, como por exemplo o ouriço do mar, o blastóporo dá origem à boca. Daí vem os termos, né, protostômio e deuterostômio, para designar quando o blastóporo dá origem ao ânus ou à boca, tá? Mas isso é só a origem embrionária do trato digestivo. Feito? Muito bom, então vamos passar, né? Muito legal. Já que a gente vai abordar as funções digestivas e absortivas, então a gente já vai entrar aqui, olha, no epitélio absortivo, tá? Aqui a gente está no intestino delgado, tá? Duodeno, vamos falar aqui duodeno, né? Então veja, ó. O duodeno, o intestino delgado, ele é bastante especializado. Primeiro ele apresenta essas pregas de Kerkerin, tá? Essas ondulações chamadas pregas de Kerkerin. E depois a gente tem as vilosidades e depois as microvilosidades. Todas essas especializações anatômicas, elas aumentam a capacidade absortiva do intestino em 600 vezes. O que equivale a uma quadra de tênis. É coisa pra caramba, tá? Então veja que tudo que você coloca pela boca, você tem uma capacidade absortiva gigantesca aqui no intestino delgado. Feito? Decorrente dessas especializações do epitélio do intestino delgado. Tá? Muito legal, né? Mais uma coisa, é tudo epitélio, certo? Se você começar aqui, ó, boca, esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, intestino grosso, tudo epitélio. Tanto é assim que por ano, estatisticamente, né, há uma estimativa de que a gente perca aproximadamente 12 quilos de pele, só oriundo da descamação dessas superfícies epiteliais do trato digestivo. É bastante, hein? Pô, 12 quilos. Então vamos lá. Bom, minha gente, aqui a gente tem a digestão e absorção de lipídeos, né? Os principais lipídios da dieta a gente tem aqui, ó, fosfolipídios, ácidos graxos, colesterol livre, ésteres de colesterol e triacilgliceróis, né? Esses são os principais lipídios aí que existem na dieta humana. Mas para digerir lipídios é necessário emulsificar. A emulsificação é o processo em que você tem a quebra da superfície do lipídio, né, na interface com a água, tá? E essa emulsificação é fornecida, dada pelos sais biliares. É a bile que emulsifica os lipídios da dieta, certo? A bile, produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, liberada
pelo esfíncter de Oddi, relaxamento do esfíncter de Oddi ali no duodeno, feito? Emulsificou os lipídios da dieta, formam-se as estruturas chamadas tagmas, né? Mas todo mundo conhece como micela, mas tagma é um nome muito mais legal, né? As micelas, então, é que possibilitam a absorção de lipídios, feito? Os lipídios são absorvidos ali, ó, nas microvilosidades, dentro do enterócito. Esses lipídios, eles são reesterificados, então você digeriu os lipídios, veja bem, você clivou ali, ó, todos os ésteres de colesterol se transformaram em ácido graxo, mais colesterol livre, os triacilgliceróis foram quebrados em ácido graxo e glicerol e assim por diante. Mas quando eles são absorvidos, né, estão dentro do enterócito, esses lipídios são reesterificados. Então você junta o colesterol mais um ácido graxo, forma um éster de colesterol, junta o glicerol mais 3 ácidos graxos para formar o triacilglicerol, junta todos esses lipídios dentro de lipoproteínas. Mas qual lipoproteína? O quilomicron. O quilomicron, porque as demais lipoproteínas, IDL, VLDL, HDL, são fabricadas pelo fígado. A gente vê isso aí em outro momento, certo? A lipoproteína fabricada pelos enterócitos é o quilomicron. E esses quilomicrons, eles são exportados para a linfa. E ali você tem a estrutura de um quilomicron, olha ali que bonito, ó. Tem as apolipoproteínas que mantêm a estrutura do quilomicron, né? Os triacilgliceróis e outros lipídios que são concentrados dentro do quilomicron e uma monocamada de fosfolipídios, certo? Então veja, aqui é interessante destacar o seguinte: se você quiser reduzir a absorção intestinal de lipídios, existem 2 pontos aqui que você pode atacar. A lipase pancreática, porque é ela que digere bastante esses lipídios, né, ou as lipases pancreáticas, né, como a estearase dos ésteres de colesterol, né, e também resinas sequestrantes de ácidos biliares, medicamentos como, por exemplo, colestipol, colistiremina, que sequestram ácidos biliares e impedem a formação de micelas, arrastando todos esses lipídios para as fezes, né, reduzindo a absorção de lipídios. Pois é, interessante, né? Muito bem, a absorção de lipídios está resolvida, é esse negócio aí, certo? E os lipídios são absorvidos para a linfa e a linfa desemboca numa veia, que por sua vez vai terminar em uma artéria e os lipídios chegam lá no sistema arteriovenoso. Muito bom, olha aí, foi o que eu disse, ó, o destino dos lipídios é a linfa. Então ali você vê os sais biliares, né, a formação das micelas, emulsão, emulsificação, e dentro do enterócito, a reesterificação dos lipídios, formação do quilomicron e sua exportação para a linfa. Legal, hein? Muito bom, né? Muito fácil também, isso aqui não tem problema. Tenho certeza que está sendo fácil de você entender, certo? Então vamos lá. Bom, visto os lipídios, né? Depois a gente vai se aprofundar muito mais nesses assuntos aqui, mas hoje é uma visão panorâmica desse negócio aqui, tá? Bom, os carboidratos, como é que a gente digere carboidratos, né? Bom, a digestão dos lipídios começa e termina no duodeno, como você viu lá, né? Começa e termina no duodeno. A digestão dos carboidratos começa na boca, pela alfa-amilase salivar, tá? A alfa-amilase salivar, ela inicia a hidrólise, né, a cisão das ligações glicosídicas alfa-4 do amido, mas lá não termina, tá? Então esses carboidratos são deglutidos. Os principais carboidratos que a gente tem na dieta é o amido, a lactose, né, a sacarose ali, ó, a maltose, são os principais, né? Os carboidratos que a gente tem na dieta aqui. Muito bem, mas aí, ó, você come esses carboidratos, a sacarose, por exemplo, não existe uma enzima sacarase na boca, não tem. Não existe lactase na boca, não tem. Não existe maltase na boca, também não tem. A única enzima que digere carboidratos e existe na saliva é a alfa-amilase salivar, que ela inicia a digestão do amido. E aí transforma o amido em destrina, mas isso aí é muito pouco ainda, né? A digestão dos carboidratos será concluída lá no duodeno por enzimas pancreáticas, certo? Então quais? Olha ali, ó.
A maltose, você tem uma enzima chamada maltase, que vai transformar a maltose em 2 moléculas de glicose. A sacarose tem uma enzima que é a sacarase, cliva as ligações ali, ó, alfa 1, 2, né, da glicose e da frutose para produzir glicose e frutose livre, tá? E a lactose, a gente tem a lactase, a beta-lactase, né? A ausência da lactase gera intolerância à lactose. A gente vai ver aqui mais adiante essa enzima, tá? Bom, então, e aí? Como é que faz agora? Digeriu, né? Digestão é a quebra, tá? A quebra dessas macromoléculas em estruturas menores para possibilitar a sua absorção. Feito? E aqui vamos abrir um parênteses aqui, ó. Não existe digestão de vitaminas e minerais. Isso não tem, só tem absorção. Porque vitaminas e minerais já são muito pequenos. Então não há necessidade de você quebrar mais ainda para absorver. Só existe digestão de macronutrientes, porque eles são muito grandes. Lipídios, carboidratos e proteínas, você tem que reduzir o tamanho para possibilitar a sua absorção intestinal. Feito? Muito bom, então vamos ver como é que a gente absorve todos esses açúcares aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó, aqui a gente vai ver como que a gente absorve esses açúcares, né? Então, por exemplo, veja ali a maltose, ó. A maltose, ela foi degradada pela maltase, virou glicose mais glicose, né? E aí, essas moléculas de glicose são absorvidas, né, do lume intestinal ali para dentro do enterócito por meio de um transportador chamado SGLT1, que transporta uma molécula de glicose na codependência do sódio. Legal, olha ali. Agora, e como é que acontece a digestão da lactose? Bom, a enzima chama lactase. Ela vai quebrar a glicose mais a galactose. E como que acontece a absorção? De novo, aquela bolinha vermelha é o SGLT1, transportador. Ele vai absorver 2 sódios e uma molécula de glicose ou uma molécula de galactose, certo? Na codependência do sódio. Muito bem, e como é que é a sacarose? A sacarose, olha ali, ó, você tem a sacarase, que corta a glicose, né, e a frutose. Quem absorve a glicose? De novo, é o SGLT1. Ele absorve a glicose mais 2 sódios, né? Esse monte de sódio que está entrando, ele vai sair por meio da bomba de sódio ATPase dependente, tá? Então, não esquenta a cabeça, esse monte de sódio entrando aí vai desequilibrar a célula. Não, não vai. Tá aí a frutose, como é que ela é absorvida do lume intestinal para dentro do enterócito? Tem um transportador próprio para frutose, olha ele ali, ó. Certo? Como é que é o nome dele? É o GLUT5. Ele transporta a frutose do lume intestinal para dentro do enterócito. Feito? Muito bem, uma vez que todos esses açúcares já entraram dentro do enterócito, como é que eles passam agora da membrana basolateral para a corrente sanguínea? É só olhar ali, tá vendo aquele monte de bolinha verde? Pois é, o GLUT2. O GLUT2 transporta glicose, galactose, frutose de dentro do enterócito para a corrente sanguínea. Fácil pra caramba esse negócio, resolvido, minha gente, isso aí não tem mistério. Tem 3 transportadores aqui que você tem que memorizar. SGLT1, GLUT2 e GLUT5. Acabou, não tem mais, né? Fácil pra caramba, não? E tá resolvido o sistema de digestão e transporte de açúcares, tanto do lume intestinal para dentro do enterócito, quanto de dentro do enterócito para o plasma. Muito fácil, né? Feito? Se você tiver alguma dúvida desse negócio, você deixa uma pergunta aqui nos comentários que a gente responde. Mas é moleza, né? Vamos passar. Para você não ficar com aquela ideia de que o transportador é uma bolinha. O transportador não é uma bolinha. O transportador é essa coisa aí, ó. O SGLT1 é essa estrutura riquíssima em informação, cheia de aminoácidos. Vamos ver quantas hélices transmembrânicas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hélices transmembrânicas. E ali é o GLUT2, olha ali, ó. A gente tem um extenso trabalho que trata só desses transportadores de açúcares aí, se você se interessar, olha ele aí, ó, tá? Pois é, aqui é a topologia dos transportadores de açúcares, tá? GLUT1, GLUT2, GLUT5, SGLT1, tudo tem aí. A estrutura, a topologia. Feito? Legal, né? Então não pense que é uma bolinha, não, que nunca é uma bolinha. São transportadores extremamente complexos, né? Estruturas sofisticadas, ricas em aminoácidos, informações, etc. Pois é, eu falei para vocês que a gente iria ver
A enzima beta-lactase é essa aí, ó. Tá vendo esse monte de coisa aí? É essa aí, essa é a enzima. Ah, eu tenho intolerância à lactose. Pois é, então você não tem essa enzima aí, tá? Bom, como é que é essa enzima? Veja, ali fica a membrana, tá vendo a membrana ali? A parte da enzima que atravessa a membrana é pequena, a parte intracelular também é pequena, e todos esses aminoácidos aí ficam na porção extracelular orientada para o lúmen do intestino, tá? Mas ali, olha ali, você tem ali a intolerância à lactose por região, né? Mais ou menos, é uma estimativa. E aqui vamos deixar destacado uma coisa: o normal é você ser intolerante à lactose. Se você é intolerante à lactose, você é normal, né? Assumindo que existam pessoas normais, vai? Então você seria normal. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, somos mamíferos e a gente precisa de leite só até os 6 meses de idade. E depois, todo o trato digestivo ele se modifica para um alimento mais sólido, né? Então, veja, você vai precisar de alimento mais sólido, de mais calorias, nascem os dentes, e o próprio trato digestivo faz desaparecer a enzima beta-lactase, porque você não vai mais tomar leite. A gente é que acaba inventando de tomar leite de outra espécie na vida adulta, mas nenhum mamífero faz isso, certo? E isso também é a causa de alguns problemas que a gente tem, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, tá? Mas assim, entenda, nenhum mamífero toma leite de outra espécie na vida adulta. Isso não existe. Isso não existe. Bom, chegamos aqui na digestão das proteínas. Olha aí, ó. As proteínas, a digestão das proteínas, ela começa no estômago e termina no duodeno, tá? Começa no estômago pela enzima pepsina, tá? Termina no duodeno por um monte de enzimas. Tripsina, quimiotripsina, elastase, colagenase, endopeptidase, exopeptidase, aminopeptidase, carboxipeptidase, mundaréu de enzimas aí, tá? Aqui você tem uma tabela das enzimas que existem no trato digestivo, né? Seja ali, ó, glândulas salivares, estômago, pâncreas e também na borda em escova, ali nas microvilosidades, tá? Você vai ver que o pâncreas tem uma grande quantidade de proteases, de enzimas que digerem proteínas. Mas se a gente começar de lá de cima, ó, proteínas da dieta, você vai ver a pepsina sendo ativada pelo ácido gástrico, né? Então, o pepsinogênio, a forma inativa da pepsina, é ativada em pepsina pelo HCl. E aí sim, a pepsina inicia a hidrólise, né, das proteínas, mas ela não conclui. A hidrólise de todas essas proteínas da dieta, ela é concluída ali por enzimas pancreáticas. Olha ali, ó. Ali a gente já está no duodeno, ó. Tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase, endopeptidase, como eu falei, um monte de enzimas, certo? Bom, tudo isso aqui vai virar ditripeptídeos e aminoácidos livres, tá? Todas as proteínas da dieta serão convertidas em ditripeptídeos e aminoácidos livres por uma maquinaria bioquímica enzimática, tanto gástrica e muito mais pronunciada ali no intestino, tá? Muito bem, esses aminoácidos que são gerados, aminoácidos livres de tripeptídeos, eles são transportados do lume intestinal para o plasma. Então, se você for olhar ali, você vai ver muitos transportadores, são aquelas bolinhas ali, né? Olha ali, ó. Olha lá, olhe bem esse aqui, ó. Ditripeptídeos, uma bolinha amarela transporta ditripeptídeos na codependência de um próton de hidrogênio. Aminoácido livre é transportado sobretudo na codependência do sódio. E aqui você tem umas abreviações. AA, aminoácido. AAAS, aminoácidos aromáticos, aminoácidos catiônicos, aminoácidos neutros. Se você olhar aqui, você vai ver que os aminoácidos livres e também os aminoácidos aromáticos, que são aminoácidos livres, são transportados na codependência do sódio. A prolina e também os ditripeptídeos são transportados na presença de um próton de hidrogênio. Isso é importante, a gente vai ver como isso é importante, tá? Bom, ali, olha, na membrana basolateral você vai ter outros transportadores, né? Transportadores para aminoácidos neutros, e esses códigos que você está vendo aqui, SLC, SLC, são os códigos dos transportadores, tá? Existe um código, uma numeração para cada um desses transportadores.
Mas por que é interessante a gente saber que nós temos transportadores para di e tripeptídeos, como eu insisti aqui em destacar? Pelo seguinte, quando você quer retirar crianças, pessoas da desnutrição pronunciada, você oferece sim preparos, dietas preparadas com aminoácidos livres e que também tenham di e tripeptídeos, porque o transportador consegue transportar di e tripeptídeos, retirando essas pessoas, essas crianças da desnutrição de maneira muito mais rápida. Claro, se você teria a cada ciclo do transportador que ele transporta um aminoácido, então se você oferece di e tripeptídeos, e se nós temos transportadores para di e tripeptídeos, a cada ciclo do transportador ele vai jogar para dentro do organismo 3 aminoácidos. Então você melhora a eficiência de transporte e consegue assim retirar essas pessoas da desnutrição mais rapidamente. Isso é importante, olha aí, para tratar as criancinhas que estão desnutridas. Feito? Então tem importância clínica. Muito fácil, muito legal, certo? Então a gente viu aqui um panorama dos sistemas de digestão, dos processos de digestão e absorção aqui dos macronutrientes da dieta. Espero que você tenha entendido. E se você entendeu, então diga quem é esse trio aí. Olha aí, os caras tudo com cara de bandido, mas não são, tá? São uma banda muito legal. Diga aqui pra gente quem são esses 3 aí. E se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários dizendo o que você não entendeu, tá bom? E a gente procura tirar aqui a sua dúvida, tá? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais. Tchau! Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.